Alô, alô, bitomaníacos, amantes do vinil. No vídeo passado eu mostrei os meus discos de carreira e nesse vídeo eu vou mostrar os discos que eu tenho aqui na minha coleção, discos de coletânea dos Beatles, tá? Então inicialmente tá aqui o primeiro disco que eu vou mostrar é um álbum duplo chamado Rock and Roll. Gatefold, né? São duas abas aqui, ó. Gatefold é um álbum duplo e é super interessante. Então tá aqui, ó. Rock and Roll. O próximo é uma coletânea dupla. Ela tem uma abrangência de 62 para 66, que é esse primeiro disco. O outro, que seria uma coletânea gêmea, abrange de 67 a 70. Tá? Então, inicialmente, eu vou mostrar aqui a coletânea abrangendo o período de 62 e 66, que é esse daqui, ó. São as músicas mais antigas, as músicas mais conhecidas. A maioria das pessoas tomam conhecimento, as pessoas mais novas tomam conhecimento da obra dos Beatles através desses dois álbuns. São álbuns que venderam bastante e se tornaram bem conhecidos, uma coletânea. E é interessante dessas duas coletâneas que a foto, por exemplo, a foto dessa coletânea, que abrange o período mais antigo, mostra que a foto antiga, a mesma foto que foi usada no primeiro disco da banda, que é o Please Please Me. E atrás já é uma foto mais recente, lá para 70, final de 69, por aí assim, ou início de 69, mas bem mais recente, tá? Então a coletânea 62, 66, muito boa essa coletânea. O próximo disco de coletânea aqui é a coletânea 6770. Essa aqui é a coletânea azul, a outra é vermelha, né? Então ela pega o período de 67 a 70. As fotos são as mesmas, mas são invertidas. Como é uma coletânea de músicas mais recentes, eles colocaram a foto mais recente aqui. Notar que é o mesmo local que eles tiraram a foto. Aqui é uma foto mais nova e atrás eles inverteram, diferente do outro disco. Atrás constou a foto mais antiga, a mesma usada no Please Please Me, que foi o primeiro disco da banda, disco de carreira. Eu tenho uma outra coletânea aqui, um outro disco, que é Love Songs. É um disco de músicas lentas, músicas românticas. Também é um disco duplo. Tá? E mostra as músicas mais românticas, músicas mais lentas, tá? Aqui não dá para ver muito bem a relação de músicas, mas é um disco interessante, entendeu? Aqui, um disco interessante aqui. A outra coletânea é um disco simples, que é conhecido. Essa coletânea é conhecida como Hey Jude. Eles pegaram uma série de músicas que foram lançadas em compacto, como Hey Jude, Revolution, Paperback Writer. Essa aí já foi lançada em
em algum LP de carreira, né? Mas tem aqui, ó, Lady Madonna, foi lançada em compacto. Don't Let Me Down, The Ballad of Joe e Yoko, Old Brown Shoes e Rain, músicas que foram lançadas em compactos. Então eles reuniram nessa coletânea aqui, é super interessante, né? Aqui a foto do verso do disco. O que é interessante nesse disco que a foto é a porta aqui da casa na época do John Lennon. Ele morava aqui nessa casa. É uma ótima coletânea. Uma outra coletânea que eu tenho aqui é chamada Beatles Forever. Essa coletânea, ela abrange uma série de discos com uma série de músicas, como Day Trip, Yes It Is, I'm Down, The Fool on the Hill, Strawberry Fields Forever, We Can Work It Out, Your Mother Should Know, Penny Lane, Baby You're a Rich Man, I Call Your Name, The Inner Line e Blue Jay Away. É uma coletânea interessante. Beatles Forever. É um disco simples, né? Não é gatefold. Beatles Forever. Tem aqui um outro disco simples, aqui da minha coletânea, né? Da minha coleção. São 20 músicas de hits, os maiores hits dos Beatles. São 20 maiores hits. Esse aqui é uma outra coletânea interessante. Aqui eu destacaria, deixe-me ver, alguma música interessante aqui. Get Back. Olha, essa coletânea, ela são músicas bem conhecidas, né? She Loves You, Love Me Do e por aí vai. Mas vale a pena, né? O colecionador não perde uma oportunidade, porque é interessante. Às vezes uma coleção, um disco, né, de coletânea, eu cismei com essa palavra de coleção. O disco de coletânea, ele pode trazer músicas diferenciadas. Por exemplo, esse disco aqui, ele traz uma música que foi lançada no Let It Be, Across the Universe, que tem tá aqui, o nome dessa coletânea, que é uma coletânea dupla também, é o Past Masters volume 1 e 2, tá? É uma coletânea dupla, também gatefold. Aqui a gente costuma chamar a parte preta e a parte branca, tá? Então aqui tem uma coisa interessante, são músicas que têm takes diferentes, algumas variações. E como eu estava falando a respeito da Across the Universe, aqui tem um coro, né, de uma brasileira chamada Liz Bravo, que na época ela cantou com os Beatles no estúdio do Abbey Road, e ela participou da gravação de um desses takes. E o take que consta a Liz Bravo com uma amiga dela inglesa, consta aqui nesse disco. Tem um outro disco também de uma comemoração
e que também tem essa característica, né? Essa tomada aqui do Across the Universe. É interessante. O outro disco de coletânea é o Rarities, Raridades. Esse disco realmente é de raridades. Nesse disco consta duas músicas em alemão, She Loves You e I Wanna Hold Your Hand. Vamos ver aqui, ó. Ele é aqui escuro, é difícil até de ler. Então tem essas duas músicas em alemão, os Beatles cantando She Loves You e I Wanna Hold Your Hand em alemão. E tem outras músicas também que não constaram em discos normais. Faz parte aqui da minha coleção. Raridades. Uma outra coletânea, essa aqui é bem antiga. Isso lá no iniciozinho de 60. Aqui, ó, 62. Os Beatles, eles tocaram em Hamburgo, na Alemanha, antes da fama, né? E aqui são gravações que fizeram numa boate chamada Star Club, em Hamburgo. Então tá aqui, ó. Esse é um disco histórico, gravações históricas. Aqui tem uma curiosidade. O baterista nessa época não era o Ringo, era o Peter Best. Peter Best. Então tá aqui, ó. Disco ao vivo, The Beatles no Star Club em Hamburgo, Alemanha, 62. É um álbum duplo também. Tá aqui Gatefold. O interior dele aqui, ó. Muito bacana. Tem um outro também, eu não tenho, eu tenho em CD, que é o mesmo desse aqui, só com outras músicas, é o número 2. Mas eu não tenho em vinil, eu tenho em CD. A continuação aqui dessa série. Os Beatles antes da fama, na Alemanha, com o baterista Peter Best. Ainda não era o Ringo. O Ringo entrou depois, quando eles voltaram e assinaram o contrato com a EMI lá final de 62, 63, por aí, se eu não me engano. Entendeu? Então ele substituiu o Peter Best. Muita gente não sabe que os Beatles tiveram um baterista antes, né, que está aqui nesse disco. Peter Best está aqui nesse disco. E o Ringo entrou bem depois, quando eles estavam para gravar um disco pela EMI na Inglaterra, né? E substituiu o Peter Best. Aí uma série de histórias a respeito disso aí, a gente pode até voltar nesse assunto, mas enfim. Então fica aqui mais um disco da minha coletânea, né? Um disco de coletânea da minha coleção. Um outro disco que eu comprei há muitos anos atrás, também nessa época de Hamburgo. Nessa época aí de 62, os Beatles estavam tocando em Hamburgo, lá nas boates, na zona portuária de Hamburgo. E eles gravaram uma série de músicas com o cantor Tony Sheridan. Aqui a gente encontra várias músicas
Os Beatles fazendo um acompanhamento com o Tony Sheridan. E tem aqui algumas músicas também do repertório deles, né? Esse disco aqui foi apresentado pelo famoso, na época, Big Boy. Ele aqui, ó. Inclusive o Big Boy foi a minha primeira referência no rádio, que tinha um programa na Rádio Mundial. Eu ainda vou fazer um vídeo a respeito do Big Boy. Big Boy foi muito importante. Ele revolucionou a maneira de se comunicar com os jovens naquela época, né? Então está aqui, The Beatles em Hamburg, um disco apresentado por Big Boy. Faz parte aqui da minha coleção. Não é um disco de carreira, é um disco lá de trás. Agora, uma curiosidade, é um disco de tributo. Tá aqui, ó. Não é um disco gravado pelos Beatles, não. É uma banda cover. E esse disco ele foi editado pelo Clube do Livro. Antigamente tinha um Clube do Livro que a gente se associava e ganhava um livro todo mês. A gente pagava uma mensalidade e ganhava um livro todo mês. E às vezes também eles patrocinavam alguns discos, e esse aqui foi um deles, tá? Também é gatefold, né? É duplo, mas é de uma banda cover. Já que está aqui, né, faz parte da coleção, né? Então tá aqui, ó. Ele aqui interno, a parte interna, a parte traseira, tá? Então é uma coleção de música dos Beatles, uma banda cover. Então, com esse aqui eu finalizo a minha coleção de discos. Esse aqui é o único que não é um disco gravado pelos Beatles, né? Conforme eu falei, é de uma banda cover, mas eu quis mostrar, eu considero que faz parte aqui da coleção, apesar de não ter sido gravado pelos Beatles, mas é bem parecido, tem algumas nuances, é interessante a gente tomar conhecimento de uns covers assim. Então é isso aí, fica aí a minha relação de disco de coletânea da banda The Beatles, né? É a minha banda do coração. Então é isso aí. No próximo vídeo veremos aí outras situações. Tchau, tchau.